sabe, a PGFN é responsável pela administração e cobrança de dívida ativa da União de valor de cerca de 2,5 trilhões de reais, né? Então são valores realmente que chamam a atenção. E nas últimas décadas, quem acompanha, dá para ver uma evolução do trabalho da PGFN, né? A PGFN saiu daquela meio de cobrança tradicional, que era o principal, para não dizer o único, que seria a execução fiscal, e passou a adotar aí uma gama de tecnologias e de diferentes formas de cobrança, né? Então, a gente saiu aí, o emprego crescente da tecnologia da informação, vem desenvolvendo novas estratégias de cobrança, para essa palavra que tinha me faltado, novas estratégias de cobrança da dívida ativa da União. Então, a gente tem o RDCC, a gente tem o rating da dívida, o rastreamento de bens. Então, a gente sabe aí hoje, né, classificar os nossos devedores e as dívidas entre A, B, C e D. Tem o ajuizamento seletivo, a dispensa para recorrer. Então, você poderia contextualizar, né, como a PGFN vem usando a tecnologia da informação em favor da cobrança. A pergunta, ela está sendo excelente. Eu queria primeiro só trazer duas informações sobre a nossa dívida ativa, que eu acho que são muito relevantes e que inauguram, em regra, quando eu vou falar da dívida ativa. De fato, hoje a gente está em 2,6 trilhões de reais em cobrança, é um volume muito grande, tem as suas razões pelas quais a gente acumula esse passivo, mas eu tenho dois dados que são muito relevantes. O primeiro é o seguinte, são cerca de 5 milhões de devedores. Isso parece ser um número grande, mas se você for comparar com todas as pessoas jurídicas ativas e as pessoas físicas do nosso país, o brasileiro não é um devedor, o brasileiro não costuma ser devedor da dívida ativa. Ou seja, esses 5 milhões representam entre 8% e 10% do total de pessoas jurídicas ativas e pessoas físicas. Isso eu trago para desmontar aquele argumento de que todos devem a dívida ativa. Não é uma verdade. Ou seja, a esmagadora maioria das pessoas jurídicas e pessoas físicas, elas estão regulares com a dívida ativa. Ou seja, elas cumprem com seus deveres tributários. E isso, então, fazem com que elas fiquem regulares. Uma outra informação que eu acho que é muito relevante, assustadora e, às vezes, até contraintuitiva. Desse estoque total, 2,6 trilhões de reais, 1% desses devedores é responsável por quase 70% do volume total de débito. Isso é assustador. O que significa dizer que 2/3 do total está na mão de 1% dos devedores. O que já faz com que a gente chegue a uma estratégia básica, que é o seguinte, olha, vamos focar no 1%. Afinal de contas, a mão de obra, a estrutura da PGFN ela não é ilimitada, como qualquer órgão da República. Então vamos focar no 1%, isso é uma coisa muito relevante de se perceber, né? Dito isso, sobre a dívida ativa, eu faço uma segunda consideração, para depois passar para uma terceira e te responder objetivamente o que você me perguntou. Ser credor no país, no Brasil especialmente, é um desafio enorme, enorme. Primeiro porque as pessoas acreditaram durante muito tempo nesse modelo de execução fiscal. Olha, eu só consigo cobrar meu crédito judicialmente, o que não é uma verdade. O que não é verdade. Isso é um dogma que precisa ser realmente desfeito, porque o judiciário ele tem suas peculiaridades, ele, é claro, é um instrumento de cobrança relevante, afinal de contas a execução fiscal está aí, isso é inegável, mas ele não pode ser o primeiro. E por que ele não pode ser o primeiro? Eu já faço a minha terceira consideração. A execução fiscal no Brasil vive um cenário dramático, sob a perspectiva federal, estadual ou municipal. Ou seja, não há ente federativo ou esfera do poder judiciário que encare a execução fiscal como algo normal. Afinal de contas, são milhares de execuções fiscais, não há juiz que dê conta, não há servidor do judiciário que dê conta, não há procurador da Fazenda, procurador do Estado ou procurador municipal que dê conta de trabalhar essa catatuba de processos de execução fiscal. Então, por isso que a gente vive um drama. E esse drama ele é muito bem revelado, por exemplo, um estudo agora que o CNJ coordenou junto com a PGFN, junto com a Receita Federal, que foi feito pelo INSPER. Esse cenário ele foi muito bem diagnosticado nesse documento produzido. Tá? E aí, dito isso, a PGFN ela mudou um pouco do seu paradigma de risco. Né? O que a gente compreendia antes? Olha, o que era um risco para a PGFN? Um risco é deixar prescrever o crédito. Isso era assustador. Não pode prescrever o crédito de jeito nenhum. Nem materialmente, nem prestação intercorrente. Então o que a gente faz para evitar isso? Distribui a execução fiscal logo no primeiro momento que a gente tem a oportunidade. O crédito foi escrito em dívida ativa, distribui a execução fiscal. Por quê? Porque a citação vai interromper a prescrição. Certo? Só que é o seguinte, esse risco estava mal mapeado. Porque o nosso risco não é a prescrição. Eu não quero dizer que a prescrição seja o melhor dos fins do crédito público. É claro que o melhor dos fins é o pagamento.
Mas a prescrição não é um fim não honroso para o crédito. Afinal de contas, ele precisa morrer alguma hora, principalmente se ele é irrecuperável. Então, esse panorama de risco mudou. Qual passou a ser o meu risco? Não a prescrição, mas a prescrição do que é recuperável. E isso é fundamental a gente entender. Olha, se o crédito é irrecuperável e 2/3 da minha carteira é irrecuperável, eu preciso admitir que alguma hora eles vão precisar ser extintos, seja por qualquer instituto. No caso do Brasil, a gente tem previsto lá a prescrição, depois de 5 anos, né? E aí a gente começou a investir, primeiro, cobrança administrativa. O protesto é uma delas. A gente tem lista de devedores, que é uma excelente forma de cobrança administrativa. E aí eu fazendo aqui um pouco da propaganda, o aplicativo Dívida Aberta, que tem para as 2 plataformas de celular, em que você consegue georreferenciar os devedores do nosso país e consultar qualquer um que esteja inscrito em dívida ativa. É um programa de transparência pública absurda e alcance muito, muito positivo. A gente tem a polêmica, a averbação pré-executória, que o Supremo já apreciou a constitucionalidade e inconstitucionalidade, que todo mundo deve conhecer o desfecho da ação direta de constitucionalidade. Se não conhece, são votos muito relevantes para serem lidos. A gente tem também um aspecto que é pouco falado, mas muito utilizado, que é o canal de denúncia patrimonial. A gente já recebeu mais de 19 mil denúncias de ocultação patrimonial de devedores nossos. Isso é muito relevante. É a sociedade participando diretamente da política da arrecadação. Então, eu acho que o jogo, aos poucos, tem virado. Esse é interessante, João. Pode falar um pouquinho mais desse canal de denúncia? Eu acho que aí para os nossos ouvintes, quem quiser denunciar, né, conhecer esse canal. Perfeitamente. Seguindo as práticas internacionais, porque é o seguinte, em termos de recuperação de ativos, é claro que a gente precisa de uma grande dose de criatividade, isso é inegável. Aliás, em qualquer área governamental ou até da área, essencialmente da área privada, inclusive. Mas a gente, observando algumas práticas internacionais, a gente viu que a participação social na identificação de patrimônio ocultado ou grupos econômicos ocultados, ele é muito relevante. Afinal de contas, por exemplo, muitos empregados denunciam coisas que são relevantes sobre a perspectiva de recuperação de crédito que a PGFN jamais poderia descobrir. A gente já recebeu denúncias de ocultação de patrimônio e recebe muito constantemente no nosso canal de denúncia patrimonial. Essas informações, elas são tratadas, claro, precisam primeiro ser confirmadas, né? Nenhuma acusação é feita, por mais que tenha prova robusta ou não, sem a gente confirmar antes a veracidade daquilo, a gente fazer a nossa investigação fiscal ou o aprofundamento naqueles documentos, e aí isso vira depois uma atividade, uma estratégia de recuperação de crédito, geralmente envolvida com investigação fiscal, né? Então, por exemplo, aparece de tudo. Olha, a sapataria X é a nossa devedora, e no lugar da sapataria X, os mesmos devedores e os mesmos empregados agora trabalham na sapataria Y, que fica no mesmo lugar. Isso é um caso clássico de sucessão, né? Ou então, olha, o gestor dessa empresa aqui, no contrato social, é X, quando na verdade eu, que sou funcionário, sei que quem manda aqui é Y. Né? Então isso acontece bastante. Eu acho que a participação social funcionando na prática. Olá, gente. Espero que tenham curtido o nosso IDP Cash. Se perderam algum episódio, vão lá, sigam o nosso canal no YouTube, curtam o vídeo e nos acompanhem e sigam nas redes sociais do IDP Online. Obrigado.